Começar a gravar agora. Pronto. Gente, então na aula de hoje, o que eu quero discutir com vocês são alguns aspectos a respeito do modo pelo qual o sistema digestório ele é controlado, certo? Quais as enzimas principais que atuam, quais os hormônios principais que atuam. E eu queria começar conversando aqui com vocês sobre coisas normais do cotidiano, certo? Imagina que vocês estão lá no Ageu, 11h30 da manhã, né, em condições normais, e normalmente, se não fosse essa pandemia, vocês iriam para o almoço, meio-dia, mais ou menos. Então, deu 11h30, e o professor que estiver dando aula para vocês lá, coloca a imagem de uma picanha, certo? Ou então, de um pudim, certo? De alguma coisa que vocês gostam muito, de um suco. Qual é a reação do teu corpo naquele momento? Provavelmente, você vai começar a salivar, certo? Você vai começar a reagir a um estímulo que, enfim, foi visual, mas o teu corpo, ele não está interessado se é visual ou se não é, tá? Aquela lembrança ativa um certo comportamento. E também pode ser um cheiro, tá? Você sentir um cheiro de comida, cheiro de churrasco, tá? Você também pode começar a salivar, teu organismo pode começar a reagir. Inclusive, às vezes nem é só por isso, né? Às vezes se você vê a foto, tá? Ou você tá andando na rua e tem aquelas lojinhas lá aquelas lanchonetezinhas bonitinhas lá que tem a vitrine, né? Do outro lado do vidro você vê um abacaxi cortado. Às vezes você começa a salivar porque o teu corpo, né? Ele começa a mandar estímulos para produzir saliva, porque aquilo é ácido, então você precisa também de muita saliva por conta daquela acidez, né? Para dar uma diluída, serve com limão, enfim, gente. Então, o que é que a gente percebe? Que o nosso sistema nervoso, ele comanda pelo menos as primeiras etapas da digestão, tá? Colocou alguma coisa na boca, coloca um pouquinho de maisena, um pedaço de pão, você começa a salivar bastante, tá? Então, o sistema nervoso está muito, muito vinculado a essas primeiras etapas da digestão. Só que depois, vocês vão ver que passa a ter um processo inverso. O sistema nervoso ele fica menos envolvido e aí a parte hormonal passa a comandar. E a gente vai ver isso agora, tá, gente? Vocês já sabem que o alimento chegou na boca, recebeu saliva, com enzimas, com muco, tá? Esse conteúdo, ele, após receber essa influência das enzimas, da saliva e tudo mais, ele vai ser chamado de bolo alimentar. Esse bolo alimentar, ele vai da boca para a faringe, da faringe para o esôfago, do esôfago chega no estômago. E aqui começa a brincadeira. Então, todos olhando agora aqui para esse esquema aí no slide. Quando o alimento chega no estômago, automaticamente você tem a liberação do hormônio gastrina, certo? Esse hormônio gastrina é produzido por células do próprio estômago, tá? Da própria mucosa, né, da próprio tecido do epitélio, produz esse hormônio chamado gastrina. Por que é tão importante essa produção de gastrina no momento em que esse bolo alimentar chegou ao estômago? É porque isso vai levar, olha aqui a setinha, isso vai estimular o teu estômago a produzir, ou seja, a secretar ácido clorídrico, o famoso HCl, tá?
E, além disso, você vai ter também a produção, que a gente vai ver como ela ocorre, a produção da pepsina, tá? Que é a primeira enzima envolvida na digestão de proteína. Então, gravem esse nome, tá? Pepsina. E, além disso, ainda estamos falando dos efeitos do hormônio gastrina. Nós temos uma maior motilidade do estômago. Então, o teu estômago começa a ter movimentos. Tem até alguns remédios que servem para aumentar a motilidade do estômago, né? Porque, às vezes, você não pode ficar com o alimento muito tempo no estômago. Geralmente, quem está com tratamento de um problema muito agudo, né? De gastrite, de úlcera, aí quer que a motilidade seja maior para a comida ir logo para o... Boa tarde, Sam. Para a comida ir logo para o intestino. Então, tem remédios que fazem isso. Então, essa é a primeira parte que eu quero que vocês entendam. Gastrina estimula produção de ácido clorídrico, que é o HCl, produção da enzima pepsina, tá? Que é a primeira enzima que vai digerir proteína, e também a motilidade do estômago é aumentada a partir da ação, da influência deste hormônio. Agora, veja que interessante. Tudo isso que eu falei aqui, tá? Aumento de HCl, enzimas e tudo mais. Esse pacote aqui, né? Automaticamente levou à diminuição do pH. Ficou muito ácido o estômago. Com essa diminuição do pH, você tem, olha que interessante, uma inibição. Olha essa setinha aqui do lado esquerdo. Com essa diminuição do pH, você tem também a inibição da produção de gastrina. Então, a gastrina passa a ser diminuída, em sua produção diminuída, certo? Então, é uma coisa de retroalimentação negativa, certo? A gastrina deu esse pontapé aqui inicial, mas quando isso começa a acontecer valendo, aí a gastrina pode diminuir, tá? E ela diminui porque houve esse sinal aqui, tá? Diminuiu demais o pH, então tá tranquilo. Pode diminuir gastrina, não precisa de mais gastrina, não. Senão ia dar problema, né? Ia continuar mandando produzir mais e mais ácido clorídrico, ia prejudicar. Está claro até aqui? Tudo tranquilo até aqui, gente? Ótimo, ótimo. Qualquer dúvida, fala, gente. Vamos agora para a próxima etapa. Eu tinha dito, Lari, e Rebeca, que quando o conteúdo passou lá pela boca, né? Você passou a chamar aquilo de bolo alimentar. Quando esse conteúdo, esse bolo alimentar, passa agora pela ação do ácido clorídrico, da pepsina, né? Aí você passa a chamar esse conteúdo de quimo, tá? É porque houve um processo de quimificação, tá? Houve mudanças químicas consideráveis. Então, você não tem mais aquela mesma massa ali, tá? Você tem compostos bastante diferentes agora. Sobretudo no que diz respeito ao amido, né? Que começa a digestão lá na boca. E a proteína que começa no estômago. Então, você tem agora o quimo, certo? Quimo. Então, esse conteúdo que está no estômago, que é o quimo, vai sair do estômago e ele vai para o intestino. Mais especificamente falando, ele vai para o duodeno, certo? Que é aquela parte inicial do intestino delgado, gente. O intestino delgado, eu vou falar várias vezes ainda, é a parte, né, do sistema digestório que faz a maior digestão das substâncias que a gente conhece, certo? Então, agora a gente vai ter o processo mais difícil, tá? Então, quando você tem agora o quimo indo para o intestino delgado, você vai ter alguns processos aqui, tá? Essa passagem do quimo, que está extremamente ácido, né, gente? Muito HCl, muito ácido clorídrico.
Quando ele chega no duodeno, você automaticamente vai ter a produção de hormônios pela parede do intestino. Então, o intestino vai produzir hormônios. Nós vamos destacar aqui a colecistoquinina e a secretina, pessoal. Certo? Então, a colecistoquinina e a secretina são produzidos aí pela mucosa, pela parede do intestino. E o que é que esses hormônios vão fazer? Eles vão levar a liberação de bile pela vesícula biliar. Bile é aquela substância, são aqueles sais biliares, tá, gente? Que tem a função de emulsificar tranquilo, Aisha. Que tem a função de emulsificar a gordura, certo? Então, é como se fosse um detergente. Então, chegou aqui o quimo extremamente ácido, né? Esse conteúdo no intestino. O intestino produz esses hormônios, colecistoquinina e secretina, né? Pela mucosa intestinal. Isso leva à liberação de bile. Isso vai ser importante, porque a gordura que chegou aí vai ser mais fácil de ser digerida depois que passar pela ação da bile, tá? Gente, é importante aqui, desde já, deixar claro que esse processo aí, essa ação da bile sobre a gordura, sobre os lipídios, é um processo totalmente físico, beleza? É a mesma coisa de você pegar um prato todo encebado, cheio de gordura pra caramba, e você botar detergente. Aquilo ali, não houve uma reação química, é uma reação física. Ele deixa a gordura em gotículas menores, é só isso. Além disso, você tem com esses hormônios a liberação de enzimas digestivas pelo pâncreas, tá? O famoso suco pancreático, tá, gente? Então, o suco pancreático vai ser liberado dentro do intestino delgado, dentro do duodeno, que é essa parte inicial, né? São os primeiros 25 centímetros do duodeno. Então, essa é uma outra consequência da liberação dos hormônios, tá? Você vai ter a produção de suco pancreático com muitas enzimas que vão digerir proteínas, que vão digerir lipídios, vão fazer a digestão dos carboidratos que ainda não foram digeridos, tudo isso, tá? Então, o suco pancreático é muito importante. E você também vai ter a liberação de enzimas, pronto, a própria acidez do conteúdo que chegou lá também promove a liberação de enzimas digestivas pelo pâncreas lá no teu intestino. Então, você tem a liberação também, gente, de bicarbonato de sódio. Essa é uma coisa fundamental e eu queria aqui deixar isso bem claro. A boca da gente tem um pH neutro, então aquela enzima da gente, que é a amilase salivar, ela trabalha bem em pH neutro. O estômago tem um pH ácido, certo? E é fundamental que o pH do estômago seja ácido para que a pepsina consiga fazer a sua ação de digestão sobre as proteínas, isso no estômago. E o intestino delgado é extremamente básico, certo? Então, você precisa combater essa acidez excessiva do conteúdo que chegou, né, que veio do estômago. Como é que você faz isso, Licleide? Você produz bicarbonato de sódio, principalmente a partir do pâncreas, certo? Então, você tem muito bicarbonato de sódio que é jogado ali também, desemboca no intestino delgado, no duodeno. Tudo isso permite que você tenha a digestão final dos alimentos. É importante também ressaltar, gente, olha aqui, volta para a liberação desses hormônios aqui. Esses hormônios, eles também acabam inibindo outros processos, como, por exemplo, a liberação do hormônio gastrina. Se você está no processo de digestão e ele já está avançado, para que eu vou estar produzindo ácido clorídrico, né? Então, você vai ter o quê?
a diminuição da produção de gastrina. Tudo isso é retroalimentado e regulado de forma hormonal. Então, é essa a coisa que eu queria deixar claro aqui, tá? A partir de um certo momento, são os hormônios que dominam os caminhos da digestão. Alguma dúvida até aqui, meu povo? Certo. Cai bastante no Enem, nos vestibulares em geral, a questão do pH, certo? Então, eu vou só, mais uma vez, deixar isso claro. O pH lá na boca precisa ser neutro. O pH no estômago precisa ser ácido. E o pH no intestino precisa ser alcalino, né? Então, você tem os mecanismos necessários para isso. No estômago foi fácil. Você produziu um monte de HCl, um monte de ácido clorídrico, que é fundamental, certo? A gente vai ver daqui a pouco por que é tão fundamental. Por que a pepsina só vai existir como ela é, como ela tem que ser, se tiver ácido clorídrico bem ácido. E no intestino delgado, você tem que alcalinizar, certo? E quem neutraliza todos esses ácidos aí é o bicarbonato de sódio, tá? Bicarbonato de sódio foi produzido pelo pâncreas. Então, mais uma coisa, o nome desse processo, tá? De ação da bile, a bile que foi produzida, esqueci de dizer, a bile foi produzida pelo fígado, tá, gente? A bile é produzida pelo fígado. E uma vez produzida pelo fígado, essa bile, ela é guardada, armazenada na vesícula biliar, certo? E algumas pessoas têm pedra, né? Cálculos na vesícula, né? Que tem uma origem, às vezes, genética, às vezes pelo consumo excessivo de gordura, tá, gente? Porque os sais biliares são, na verdade, um produto, tá, do metabolismo de certos colesteróis, tá? Então, quando você tem, enfim, algum tipo de desregulação nesse sentido, você pode aumentar as chances de ter pedra na vesícula. Mas as pessoas, tá, que têm pedra na vesícula e precisam retirar a vesícula, elas sobrevivem, tá? Vão ter, claro, algumas restrições em termos de gordura, né? A gordura não vai ter mais a mesma eficiência no modo de ser digerida, né? Afinal de contas, uma vesícula cheia de bile, ela tá lá pronta, né? Chegou a comida, chegou o quimo ali, ela é liberada, sabe? Quando precisar, ela tá ali. Então, vai ter uma diminuição nesse sentido, mas a pessoa sobrevive. Tem uma vida relativamente normal. Dá para sobreviver sem vesícula tranquilamente. Alguma dúvida até aqui, meu povo? Tá tranquilo, Rafa. Bom demais, cara. Então vamos nessa. Então tá aqui o processo, tá? Vamos para a digestão de proteínas, beleza? A boca, certo? Não vai ter um papel fundamental na digestão de proteína, não, beleza? Mas claro que na boca você vai triturar, na verdade, você vai hidratar, você vai, enfim, preparar esse conteúdo para que ele possa mais na frente ser digerido. Então a proteína, ela tem sua digestão iniciada no estômago. E eu já falei que esse pH do estômago, ele tem que ser ácido, porque você vai ter uma enzima chamada pepsina, que vai surgir aí, certo? Mas é uma parte do conteúdo proteico que vai ser digerido no estômago. A digestão geral mesmo só vai ser finalizada no intestino delgado, sobretudo no duodeno, certo? Que aqui vai ser um pH totalmente diferente. E é claro, então, que a gente pode deduzir que as enzimas também são totalmente diferentes. Porque uma coisa que eu queria deixar claro é que toda enzima,
ela age sobre um determinado substrato, por exemplo, lactose, né, o açúcar do leite, a lactose é digerida pela lactase, tá? E isso acontece lá, perdão, eu estou falando agora de carboidrato, mas tudo bem, tá valendo. Só para dar um exemplo de enzima e substrato, tá? Então, você tem a enzima atuando só em um tipo de substrato, beleza? E, além disso, essa enzima, ela só consegue trabalhar, porque quase toda enzima é uma proteína, e as proteínas precisam estar num pH adequado para terem a sua estrutura, né? Para que a sua estrutura permaneça como deve ser, né? Então, a pepsina é uma enzima, é uma proteína que só vai funcionar bem em ambiente ácido, ela vai digerir proteína, mas no intestino delgado você tem um pH totalmente diferente, então você também vai precisar ter enzimas diferentes, compatíveis com esse pH. Se por acaso do intestino, o pH do intestino ficar ácido, você não vai ter a digestão, certo? Você não vai ter a digestão. Se uma pessoa acabou de comer alguma coisa e tomar aqueles sais de frutas, né? Enfim, aqueles sais que acabam tirando a acidez. Se você ingerir aquilo ali rápido, você não vai dar condições para que a digestão do estômago ocorra, tá? Porque ele não vai estar ácido como deveria. Então, aqui começa, tá? Digestão da proteína. Então, muita atenção agora para isso aí, gente. Eu falei que a pepsina, que está aqui do meu lado direito, tá? Ela só existe na forma como deve ser, em pH ácido. E agora eu vou explicar por quê. Olha do lado esquerdo. Do lado esquerdo nós temos o chamado pepsinogênio, que nada mais é que a pepsina, mas essa estrutura azul aqui, que é o zimogênio. Essa estrutura aqui é uma sequência que bloqueia a ação da enzima. Então, enquanto você tiver essa proteína, né, essa enzima na forma de pepsinogênio, ela não vai conseguir atuar em nada. Porque o sítio de ligação dela está aqui, ó, nessa parte vermelhinha, e essa parte vermelhinha está sendo bloqueada por essa molécula aqui, certo? Então, quando você tem no estômago uma alta produção de ácido clorídrico, que por sua vez começou por conta da gastrina, que é um hormônio, né? É um hormônio que dá esse start, né, para começar a produzir ácido. Então, quando ficou muito ácido, aí você teve a quebra dessa ligaçãozinha aqui. Tá? Então, essa sequência de bloqueio, ela foi retirada pelo pH extremamente baixo. Então, sem o pH baixo, sem o pH ácido, você não teria a pepsina, que é a enzima principal aí do estômago, com o sítio ativo. Então, é esse sítio ativo que vai permitir que essa estrutura enzimática saia quebrando proteínas grandes, né? Proteínas grandes em proteínas menores. Entenderam, gente? Alguma dúvida até aqui? Não, Rafa. Certo. Então, tá aí um esqueminha, tá? Pepsinogênio é a forma inativa, né, da enzima. Em meio ácido, né, com muito HCl, você teve o pepsinogênio convertido em pepsina, que é uma protease, né? É um termo genérico para se referir a enzimas que quebram, que degradam proteínas, tá? Então, ele passa a sua forma ativa, tá? E essa outra forma aqui que eu falei, né, que tem zimogênio, é inativa a enzima. Então, evita a autodigestão das glândulas que produzem a própria substância, né? Então, é fundamental que você tenha ela inativada enquanto não precisar,
tá? Senão você ia ter uma autofagia. Você ia digerir o seu próprio corpo, tá? Então, tudo é perfeito, velho, nesse sistema. Tudo tem que ser equilibrado e dosado. E, além disso, né, vale ressaltar que a gente viu na aula passada, o teu estômago, ele produz um muco protetor, né? Com muita mucina. Então, isso cria uma camada que impede que o ácido clorídrico vá corroer demais a tua parede. Tranquilo, João, sem problema. É importante aqui também ressaltar, tá, gente? Que o sistema digestório, embora seja um tubo imenso, né? E vê lá da boca, faringe, esôfago e tudo mais, tá? Ele também tem a ação de glândulas anexas, ok? A primeira glândula anexa não está aqui, a gente falou muito na aula passada, que são as glândulas salivares, tá? Então, são consideradas glândulas anexas diretamente relacionadas ao sistema digestório, tá? Inclusive, enzimas são produzidas e liberadas por aquelas glândulas, né? A amilase salivar, que é também chamada, né, de pitialina, ela é liberada e tem e proporciona a digestão do amido na boca, né? O amido é quebrado em carboidratos menores, chamados maltose, tá? E depois essa maltose lá no intestino vai ser digerida por enzima chamada maltase. Mas o amido começa a ser digerido na boca porque você tem glândulas anexas, né, chamadas glândulas salivares. Mas outras glândulas que também são muito importantes, talvez mais até, são o fígado, tá, e o pâncreas. O fígado e o pâncreas estão ligados ao sistema digestório, mas não estão ligados só ao sistema digestório, né? Vocês sabem que o fígado ele está envolvido em uma porção de funções, né? Está relacionado com o sistema excretor. Vocês lembram que a amônia ela é convertida em ureia no fígado, né? Está relacionada com a reserva energética, não é verdade? Está relacionada com a degradação de tóxicos, de drogas, tudo isso. Tudo isso é feito pelo fígado, né? Quebra de hemácias velhas, de hemoglobina. Mas o fígado, como vocês viram, produz a bile, né? Produz os sais biliares. Então, está aqui, certo? A imagem mostrando o fígado e logo abaixo você tem a vesícula biliar. Verdinha aqui, pessoal. Então, essa vesícula biliar, ela vai mandar para o duodeno, que é a parte inicial do teu intestino, tá? Esses sais biliares. E eles chegam lá através de um ducto colédoco, tá? Ducto colédoco. Então, é esse o caminho percorrido pela bile. Então, de novo, fígado produz bile, vem para a vesícula biliar. Quando você tem aqueles hormônios, né, estimulando a liberação da bile, então essa bile ela vem pelo ducto colédoco e desemboca no duodeno. E aí você vai ter a chamada emulsificação das gorduras, tá? Você também vai ter aqui o pâncreas, que é uma glândula importantíssima, tá? Está relacionada em diversos processos, inclusive a regulagem da glicose no sangue da gente, né? Você tem a insulina produzida pelo pâncreas, o glucagon, que faz o contrário do que a insulina faz, e, naturalmente, o pâncreas produz um monte de suco pancreático, beleza? Um monte de suco pancreático. Lembrando que o próprio duodeno também produz um suco, tá? Chamado suco entérico, certo? Suco entérico, que também tem várias enzimas aí que vão digerir lipídios, tudo isso. Então, você tem a ação dessas glândulas anexas, que vai ser fundamental para que não só as proteínas, mas como todos os outros compostos possam ser digeridos
como se deve aqui no duodeno, tá? Lembrando que a proteína começou a ser digerida no estômago, mas uma boa parte ainda será digerida só no intestino delgado. Então, aqui, gente, eu estou com uma tabelinha com as principais enzimas envolvidas na digestão, tá? Aqui está escrito pitialina, mas é a mesma coisinha de amilase salivar. Mesma coisa, não muda nada. Então, ela é produzida, por exemplo, aliás, ela é produzida pelas glândulas salivares, tá? Então, tá aqui. Na primeira coluna são as enzimas, na segunda, o local de produção, a substância-alvo ou substrato onde aquela enzima vai atuar, tá? E o tipo de ação que ela faz, né? Que tipo de degradação ela faz. Então, vamos lá, gente. Vamos ver uma por uma aqui. A amilase salivar, também chamada de pitialina, é produzida nas glândulas salivares, digere o amido, e ela vai quebrar esse amido em açúcares menores ainda, chamados maltose, tá? A maltose é um disacarídeo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É um composto formado por duas glicoses, tá? Quando você ouvir falar em polissacarídeo, é um composto formado por vários açúcares menorzinhos, que pode ser, por exemplo, a glicose, tá? Então, a maltose está aí. A pepsina, vocês já viram, é uma enzima produzida no estômago, né, pelo estômago, digere proteína e vai decompor essa proteína em fragmentos menores. Vocês podem ver aí em vários livros chamado peptídeo. Dá no mesmo, tá, gente? Porque a ligação entre um aminoácido e outro aminoácido e outro aminoácido formando uma proteína é uma ligação peptídica. Quando você chama uma coisa de peptídeo, você está dizendo, isso é uma proteína. Ou um fragmento de uma proteína, tá certo? Mas, de qualquer jeito, é integrado por aminoácidos. Toda a proteína é formada por aminoácidos. E você tem a quebra dessas ligações peptídicas através dessa proteína aqui. Uma outra aqui, sacarase, tá? A sacarase é produzida lá no intestino delgado, né? No duodeno. E vai digerir a sacarose, gente. O açúcar que vocês botam aí no café, no suco, tá? Isso aí é a sacarose. Vai ser decomposta em glicose e frutose. A lactase, a famosa lactase, é a enzima produzida pelo intestino delgado, age sobre a lactose e quebra essa lactose em glicose e galactose. Você tem a lipase pancreática, tá? Logicamente é produzida pelo pâncreas. Então, você vai ter aí a degradação dos lipídios, né? Esses lipídios, gravem isso aqui, gente. Isso é muito importante. Os lipídios, eles são decompostos em ácidos graxos e gliceróis, ok? Ácidos graxos e gliceróis. Você tem a tripsina, que é produzida pelo pâncreas e que, vejam só, vai digerir a proteína. Mais uma vez, decompondo essa proteína em fragmentos menores, fragmentos proteicos menorzinhos. A amilase pancreática, olha aí, gente, a pitialina está em cima e a amilase pancreática está embaixo, mas a ação é exatamente a mesma. O que muda, na realidade, é o pH em que cada uma vai funcionar, tá? Porque lá no intestino, né, o suco pancreático, que vai ter essa amilase pancreática, vai desembocar no intestino extremamente alcalino, o contrário de ácido, mas também não é neutro, tá? Está acima, certo? O pH neutro é por volta de 7. Acima disso é alcalino, abaixo disso é ácido. Então, a amilase pancreática também digere o amido, decompõe esse amido em maltose. E a maltose, gente, também tem que ser digerida. Então, é por isso que você tem aqui a maltase, que é produzida no intestino delgado, né? No duodeno. Você vai digerir, então, a maltose em glicoses livres, ok? Então, a glicose, ela vai estar aí prontinha para ser utilizada. Lembrando aqui, viu, gente?
que a gente tem células da gente que não podem faltar glicose em nenhum momento, tá? Aliás, não só isso, precisam de muita glicose, tá? Às vezes por terem uma atividade intensa, como é o caso das células dos neurônios, tá? Você tem uma atividade intensa, as células do teu coração, né? Os músculos, o músculo cardíaco precisa de muita glicose. E você tem algumas células, vocês aprenderam que existe uma, uma organela chamada mitocôndria, não é verdade? A mitocôndria, ela vai gerar ATP, né, através da degradação da glicose, mas existem exceções. O teu glóbulo vermelho, as tuas hemácias, não tem mitocôndria. Não tem mitocôndria. Não tem nem núcleo, tá, gente? Ela perde, tá? Então, é uma célula diferentona que se transformou nessa estrutura aí, tá? Ela é bem diferente, se vocês forem notar. E por não ter mitocôndria, meu amigo, você tem que ter glicose o tempo todo, porque a forma de conseguir ATP não vai ser através das mitocôndrias, da ação das mitocôndrias, tá? Então, não pode faltar glicose. Então, você tem que ter o tempo todo um controle da glicose no sangue. E, por último, peptidase, tá, gente? Tudo que termina com ase tende a ser uma enzima produzida no intestino grosso, quebra esses fragmentos de proteínas agora em aminoácidos. Aminoácidos, certo? Então, você vai realmente chegar na partícula menorzinha que forma uma proteína. Então, tá aí, gente, um esqueminha básico, tá? Tá em inglês aqui, mas eu achei importante colocar essa imagem aqui. Então, você tem os carboidratos sendo digeridos aqui por esse conjunto de enzimas, tá? E, no final das contas, você quer o quê? É glicose, tá? Você quer glicose no fim das contas. Proteínas. Tá aqui, um monte de aminoácidos juntos. Tem aqui, ó, pepsina, peptidase, tá? E no final das contas, você quer o quê? Aminoácido, tá? Você tem aqui lipídios. Lipídios. Aí você tem esse lipídio passando pela ação da lipase. No fim das contas, eu quero o quê? Ácidos graxos e glicerol. Então, gente, olha a imagem da esquerda aqui, onde está passando o mouse, e olha a imagem da direita. Vocês vão ver que aqui você tem uma cadeia longa de pequenos monômeros, tá? Monômeros. Então, você tem monômeros que são estruturas que podem ser, no caso, o monômero aqui desses carboidratos é a glicose. O monômero das proteínas são os aminoácidos. Os monômeros dos lipídios são os ácidos graxos e gliceróis, tá? Então, você tem a quebra dessas macromoléculas em moléculas menores. Alguma dúvida até aqui? Não, Rafa, tá tranquilo. Beleza. Então, vamos para a digestão dos carboidratos, propriamente dito aqui. Isso aqui, tá, gente, é para representar uma cadeia de várias glicoses ligadas, tá? É o amido, que tem muito mais glicose que isso, mas muito mais mesmo, tá? E embaixo você tem o resultado da ação da amilase salivar ou também da amilase pancreática. Tranquilo. Você tem, então, a formação de maltose. Olha, a maltose é um disacarídeo. É formada só por duas glicoses. Olha aqui do lado direito, em cima, você vai ter uma cadeia aqui, certo? Quando a gente quebra essa cadeia, você vai ter aí duas glicoses juntas, tá? Então, esse é o processo aí de digestão de carboidrato que ocorre com todos os outros. É mais ou menos esse o mesmo processo aí. Então, tá aqui alguns
carboidratos, né, e suas enzimas do outro lado. A gente já viu isso aí. E eu queria aqui, se der tempo, temos 8 minutos, fazer uma questãozinha aí, tá certo? Então, vamos lá. Todo mundo prestando atenção. Início da digestão de amido. Essa é a primeira, o primeiro enunciado aqui. Início da digestão, emulsionamento de lipídios, absorção de água, término da digestão de proteínas. Os eventos da digestão citados acima ocorrem respectivamente no... Vamos lá, gente. Vocês acham que o início da digestão do amido ocorre onde? Digam aí para mim, por favor. Ou pelo chat ou pelo áudio. Início da digestão do amido acontece onde? Na boca. Perfeito, Wellington. Mandou bem, Rebeca. Emulsionamento ou emulsificação dos lipídios acontece onde? É o local que acontece, viu, gente? Ou seja, a hora que você bota aquele detergente lá para dar uma melhorada na situação da gordura, isso acontece onde? O pâncreas produz, mas onde é que vai acontecer esse processo? O pâncreas produz... Desculpe, perdão. Perdão, desculpe. O fígado produz. O fígado produz a bile. Mas onde é que a bile vai agir? Em que órgão a bile vai ser despejada? Perfeitamente. Duodeno. Então vamos ver aqui. Boca, duodeno. Só sobrou a letra C, né? Mas vamos ver aqui. Terceiro, a absorção da água é no intestino grosso. Vocês lembram na aula passada que o intestino delgado é o responsável, tá, pela digestão e o grosso é responsável basicamente por absorção de água, certo? Coisas assim. A digestão dos nutrientes também é no intestino delgado. Então, intestino grosso está relacionado com a absorção de água. E, por último, término da digestão de proteínas ocorre aí nessa região. Então, gente, letra C. Espero que vocês tenham entendido aí, certo? Na próxima aula, a gente tenta fazer algumas questões a mais, certo? Qualquer dúvida, falem comigo. E eu vou pedir agora para vocês, se não houver nenhuma dúvida a mais, colocarem o nome e a turma de vocês. Então, gente, eu vou agora liberar vocês. Um abraço, certo? Coloquem aí o nome e a turma, viu? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, Rafa. Valeu. Tchau, tchau.